Spinoza nos resulta muito próximo. É mais que um pensador. É um sábio que quer mudar nosso olhar para nos tornar livres e felizes como ele foi. Há um momento em que você para e se pergunta: por que, apesar de ter um emprego razoável, uma família, algum dinheiro no banco, você ainda acorda cansado, vazio, sem aquela alegria profunda que imagina que a vida deveria ter? Você persegue coisas que acredita trazerem felicidade. Mais dinheiro, reconhecimento, prazeres instantâneos, e quando finalmente as alcança, a satisfação dura um instante, antes de se transformar em sede por mais. É como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. E então você se pergunta se existe mesmo algo que possa trazer felicidade duradoura. Não apenas esses picos efêmeros, que rapidamente se transformam em vazio novamente. Baruch Spinoza, um dos filósofos mais importantes da história, enfrentou exatamente essa mesma questão há mais de 300 anos. E o que ele descobriu foi tão profundo, tão transformador, que conquistou a admiração dos maiores gênios que vieram depois dele. Einstein o amava. Goethe considerava que Spinoza havia mudado completamente sua maneira de ver o mundo. E não é difícil entender por quê. Spinoza não era apenas um pensador abstrato perdido em teorias desconectadas da vida real. Era, acima de tudo, um sábio que viveu o que ensinou, que encontrou alegria duradoura e quis compartilhar esse tesouro com toda a humanidade. No seu Tratado da Reforma do Entendimento, Spinoza faz uma confissão rara e tocante. Quando a experiência me ensinou que todos os acontecimentos cotidianos da vida são vãos e fúteis, vendo que tudo que era para mim causa ou objeto de temor não tinha nada de bom nem de mal em si, mas apenas na única medida em que a alma se via comovida. Decidi finalmente investigar se não existiria um bem verdadeiro e que pudesse se comunicar, algo, enfim, cujo descobrimento e aquisição me proporcionassem para a eternidade o desfrute de uma alegria suprema e incessante. Perceba a profundidade disso. Spinoza olhou para sua vida e percebeu que muitas das coisas que temia, que evitava, até mesmo algumas que lhe davam prazer, eram intrinsecamente vazias, superficiais, fúteis, e então iniciou uma busca pelo que os antigos filósofos gregos chamavam de bem verdadeiro, uma felicidade profunda e duradoura que não dependesse das circunstâncias externas, fossem elas agradáveis ou desagradáveis. Os filósofos gregos, especialmente os estoicos, já haviam descoberto algo revolucionário. A felicidade não vem de fora, vem de dentro. A maioria das pessoas, até hoje, opera sob a crença de que serão felizes quando algo externo acontecer. Quando eu conseguir aquela promoção, quando encontrar o parceiro ideal, quando comprar aquela casa, então serei feliz. Mas os estoicos demonstraram através das suas próprias vidas que essa é uma fórmula garantida para infelicidade perpétua. Porque as coisas externas são instáveis, transitórias, fora do nosso controle. Se sua felicidade depende delas, você será eternamente uma folha ao vento, jogado de um lado para outro por forças que não pode dominar. Spinoza foi profundamente influenciado pelos estoicos e concordava: a verdadeira felicidade se encontra dentro de nós mesmos. Mas como acessar essa felicidade interior? Spinoza, convencido de que a razão é capaz de apreender os mecanismos que nos determinam, propõe um caminho de liberação fundado em observação minuciosa de nós mesmos, nossas paixões, emoções, desejos, nossa constituição física. Só isso nos tornará verdadeiramente livres. Aqui está o método. Observe-se rigorosamente, não de forma casual ou distraída, mas com a precisão de um cientista estudando um fenômeno natural. Observe seus pensamentos, suas emoções, suas reações, e gradualmente você descobrirá as causas dos seus estados internos. Você se libertará da dependência de aprovação externa, da necessidade de que seu chefe o elogie para se sentir valioso, da crença de que só será feliz quando conseguir mais dinheiro
ou status. A verdadeira felicidade está dentro, mas só é revelada através dessa observação meticulosa. Isso coincide exatamente com o que os budistas ensinam há milhares de anos. A prática da meditação e do mindfulness, atenção plena. Sentar-se em silêncio e observar seus pensamentos, sua respiração, as sensações do seu corpo. Ou caminhar pela vida prestando atenção total ao momento presente, em vez de estar perdido em divagações mentais. Spinoza descobriu independentemente essa mesma verdade. Quanto mais atento você está, quanto mais presente no aqui e agora, mais se liberta da obsessão por bens passageiros, fama, dinheiro, gratificação instantânea e mais perto chega da verdadeira felicidade. Spinoza fez uma descoberta ainda mais profunda, algo que ele chamou de bem soberano, o conhecimento da união do espírito com a natureza total. Ele explica: este é o fim para o qual tendo adquirir essa natureza superior e tentar que outros a adquiram. Comigo, pois, isso faz parte da minha felicidade. Dedicar meus cuidados para que outros compreendam o mesmo que eu, de modo que seu entendimento e desejos estejam de acordo com meu entendimento e meus desejos. O que Spinoza descobriu dentro de si, o que chamou de espírito, outros chamam de alma, consciência, o divino interior. E a felicidade máxima acontece quando você compreende que essa essência dentro de você faz parte de algo infinitamente maior. Spinoza concebia Deus não como um velho barbudo no céu, criando o universo de fora, mas como a própria substância do universo, a força que permeia tudo que existe. Deus está dentro de todas as coisas, nas árvores, nos rios, nos animais, nos outros humanos e, obviamente, dentro de você. Essa era exatamente a concepção estoica de divindade. E quando você descobre que sua essência mais profunda é de origem divina, que há um tesouro incomensurável dentro de você, a felicidade deixa de ser algo que você busca externamente e se torna algo que você é. Goethe, o grande poeta alemão, descreveu seu encontro com Spinoza de forma comovente. Depois de buscar em vão em todo o mundo um meio de expressão cultural para minha estranha natureza, acabei caindo na ética desse filósofo. Encontrei nele o apaziguamento das minhas paixões, uma perspectiva enorme e livre sobre o mundo sensível e o mundo moral. A calma de Spinoza, que tudo apaziguava, contrastava com meu impulso, que tudo agitava. Isso me converteu em seu discípulo apasionado. Entregando-me a essa leitura, creio, examinando-me a mim mesmo, não ter tido jamais uma visão mais clara do mundo. Goethe relata ter tido um encontro com o divino, com o místico, através de Spinoza, e afirmava que depois disso não havia felicidade maior. Exatamente o que Spinoza prometia. Mas a maioria de nós vive completamente distraída, perseguindo bugigangas, enquanto ignora o grande tesouro. Voltando ao tratado, Spinoza explica que o espírito está tão distraído pela busca de riqueza, honras e prazeres sensuais que dificilmente pode se consagrar à busca de outros bens. Mas esses bens aparentes, segundo Spinoza, que afirma tê-lo experimentado pessoalmente, transformam-se tarde ou cedo em males e tristezas. Toda nossa felicidade e nossa desgraça dependem apenas da qualidade do objeto ao qual nos unimos mediante amor. Se nos apegamos a bens frívolos como honras e riquezas, conheceremos os males ligados às suas vicissitudes. Mas se buscamos sabedoria e nos apegamos às coisas mais nobres, nossa felicidade será maior e mais constante. E Spinoza relata seu próprio combate interno. Embora meu espírito percebesse claramente essas coisas, não podia me despegar totalmente do prazer sensual e da glória, mas via algo claramente, enquanto meu espírito estivesse ocupado em seus pensamentos. Afastava-se dos falsos bens e pensava seriamente em seu novo projeto. E isso significou para mim um grande consolo. Quanto mais tempo dedicava à reflexão filosófica, mais se revelava esse bem verdadeiro e mais conseguia se desapegar do resto. Chegou a considerar dinheiro, honras e prazer sensual como meios, não como fins.
o que lhe permitiu fazer deles uso moderado. E aqui está algo extraordinário sobre Spinoza. Ele não foi um hipócrita, viveu exatamente o que ensinava. Seus biógrafos relatam que, quando seu amigo rico Simon de Vries propôs-lhe dar uma renda anual para que pudesse se dedicar completamente a escrever, Baruch recusou. Preferia trabalhar para financiar suas modestas necessidades. Quando esse amigo morreu d'Alexandrie, uma renda anual muito importante, Baruch pediu aos herdeiros que ficassem com a maior parte e aceitou apenas uma quantidade modesta. Com sua vida, exemplificou suas ideias. Não perseguia dinheiro ou fama. Descobriu algo muito mais valioso e viveu alinhado com essa descoberta. E o que Spinoza descobriu sobre esse bem supremo? Retomando Aristóteles, que dizia que o espírito, é a melhor parte do nosso ser. Spinoza afirma: nosso bem soberano e nossa maior felicidade consistem na perfeição do nosso espírito. É viver em conexão com o nosso verdadeiro ser, nossa consciência. Porque nós humanos vivemos enganados, confundidos, pensando que somos o ego. Mas o ego é apenas um conjunto de pensamentos. Como muitos pensamentos surgem, criamos a ilusão de que há alguém pensando. Mas os pensamentos se pensam sozinhos. Aquela vozinha interior com a qual nos identificamos não é nosso verdadeiro eu. Nosso verdadeiro eu é nosso espírito, nossa alma, nossa consciência. E a descobrimos através de introspecção, meditação, mindfulness, escrever em um diário. Atividades que nos ajudam a conectar com nosso verdadeiro ser. E ali encontramos verdadeira paz. E algo extraordinário acontece quando conectamos com o nosso verdadeiro ser. Nos tornamos pessoas melhores. Spinoza observa: se os homens vivessem sob influência da melhor parte deles mesmos, a razão, jamais causariam prejuízo a outros. Mas como vivem mais sob influência de suas paixões e emoções, inveja, ciúme, necessidade de domínio, os seres humanos se destroçam entre si. Quando você vive buscando satisfações do ego, fama, poder, riqueza, menos inevitavelmente entra em conflito com outros. Se eu quero poder, e você quer poder, e você quer poder, lutaremos. Se eu quero fama e você quer fama, competiremos. Isso gera discussões, enfrentamentos. Por outro lado, quando você está conectado com seu verdadeiro ser, não quer prejudicar ninguém. Você se torna naturalmente melhor porque seu verdadeiro ser é de natureza virtuosa. E quando age mal, seu verdadeiro ser sofre. Quem mais se prejudica ao fazer o mal é quem o pratica. Spinoza tinha uma convicção fundamental: nada é irracional. Certamente podemos adotar comportamentos que parecem irracionais, mas podem ser explicados por causas que basta descobrir. Os ciúmes, a cólera, mesmo os mais loucos, têm explicação tão lógica quanto uma tempestade ou erupção vulcânica. Daí sua expressão famosa, repetida 3 vezes em suas obras: não zombar, não lamentar, não detestar, mas compreender. Se você busca as causas pelas quais as pessoas agem como agem, entenderá por que agem assim. Marco Aurélio, o sábio estoico, disse algo similar: se alguém faz algo que não te parece apropriado, pergunte-se que bem estava buscando, qual benefício procurava. Quando entender, descobrirá que você também talvez quisesse o mesmo. Então será mais compreensivo, mais compassivo, menos crítico, mas há algo único em Spinoza. Enquanto as escolas de sabedoria antigas, especialmente epicurismo e estoicismo, falavam de serenidade e ausência de preocupações, Spinoza fala de alegria. Quando conectamos com nosso verdadeiro ser e vivemos virtuosamente, não apenas nos tornamos serenos, mas também alegres. Nossa essência verdadeira é alegre. Spinoza descobriu que virtude conduz à alegria e finalmente conclui, parafraseando Jesus e São Paulo: julga-se o homem por seus frutos. Aquele que produz frutos como amor, alegria, paz, igualdade de alma, bondade, boa-fé, doçura, inocência, domínio de si mesmo, seja instruído pela razão ou pelas escrituras, está realmente bem instruído por Deus e possui beatitude. Crescimento espiritual significa tornar-se
pessoa melhor, mais nobre, mais compassiva, mais alegre. Há muitas pessoas que falam de Deus constantemente, mas são irascíveis, criticam todos. Isso não é verdadeira espiritualidade. A verdadeira lei divina para Spinoza não é observância de cultos e rituais, mas perseguição do bem soberano, a beatitude que vem do conhecimento e amor de Deus, a maioria dos santos e místicos. Quando conectam com essa fonte interior, descobrem que é puro amor. A consciência universal, a inteligência suprema, a realidade definitiva, Deus é amor. E a parte de Deus que habita em nós também é amorosa. Por isso, quem conecta com isso não prejudica ninguém, age naturalmente com bondade. No Tao Te Ching dizem que a água é boa para todos, não se esforça para ser boa. Suas qualidades são naturalmente benéficas, o mesmo com nosso verdadeiro ser. Não precisamos nos esforçar para ser bondosos. Agindo de nossa verdadeira natureza, já somos para aqueles que ainda não alcançaram esse desenvolvimento espiritual. São necessárias normas, mandamentos, leis que impeçam que nos prejudiquemos mutuamente. Spinoza cita João: quem ama é filho de Deus e conhece a Deus, mas quem não ama o próximo não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se seguimos mandamentos virtuosos, mesmo sem conhecer nosso verdadeiro ser, também alcançaremos felicidade, porque esses mandamentos nos levam a agir com virtude. E Spinoza, durante toda a sua vida, mostrou com atos que vivia virtuosamente. Mesmo biógrafos hostis às suas ideias tiveram que reconhecer que tinha estilo de vida virtuoso e era excelente pessoa. Baillet, apesar da hostilidade às ideias de Spinoza, escreveu: era homem de bom trato, afável, honrado, nada intransigente, muito ordenado em costumes. Coleros pintou seu retrato. Sabia dominar suas paixões admiravelmente bem. Jamais se via demasiado triste, nem demasiado alegre. Sabia conter sua cólera. Era também muito amável e de trato fácil. Spinoza foi homem coerente. Suas ideias levou à prática. E a maioria reconhecia que era pessoa muito alegre. A virtude, como grandes sábios desde Aristóteles, Platão, os estoicos e Spinoza, afirmam: é o verdadeiro caminho para a felicidade. Não uma felicidade passageira que depende de coisas externas, mas aquela alegria profunda, duradoura, suprema e incessante que Spinoza prometeu. E está disponível para você agora, não no futuro distante, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas neste exato momento, se você escolher olhar para dentro, em vez de continuar perseguindo bugigangas do lado de fora.